João Batista negou que ele era Elias porque ele não se lembrava dessa sua vida 850 anos antes dessa nova vida dele. Ele não se lembrava. Então ele negou. Agora, isso é normal, como está em Jó, capítulo 8, versículo 9, Jó está falando de gerações passadas. Ele até diz assim: consulte as gerações passadas. E aqui eu abro um parênteses. Consultar as gerações passadas como? Naquele tempo ninguém sabia ler, não havia nada escrito, ninguém sabia escrever, todo mundo era analfabeto. Então, aqui, o Jó, no capítulo 8, versículo 9, nessa passagem do Velho Testamento, ele está recomendando a nós consultarmos as gerações passadas e para vermos gerações passadas quais? Reencarnações passadas, porque gerações na Bíblia não são só gerações consanguíneas, mas também dos espíritos. Cada reencarnação é uma geração do espírito. Então ele manda consultar gerações passadas, o Jó, que diz que nós somos de ontem e nada sabemos. Então ele está mandando consultar os espíritos e não os cadáveres dessas gerações passadas. Mas, então, o João Batista negou que era a reencarnação de Elias, porque eles perguntaram a ele se ele era o Elias que estava para vir como precursor. E ele é o precursor. Está no Evangelho, ele é o precursor. Quer dizer, aquele que vem à frente, preparando o caminho de Jesus. E como está lá na Vulgata Latina, parate viam Domini, preparai o caminho do Senhor. Ele veio para isso, preparar o caminho de Jesus, do Messias. Elias, como está em Jeremias falando isso, que o Elias seria o precursor e viria preparar o caminho para a chegada do Messias. E então está claríssimo que ele é o Elias, só que ele ignorava, por isso ele negou. Agora, Jesus diz claramente, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, ele está falando de Elias e os apóstolos, tanto ele falando ali de Elias como sendo João Batista, tanto dando essa ideia de que Elias seria João Batista, que os apóstolos entenderam que ele falou a eles sobre João Batista e Jesus estava falando de Elias. Mas tanto ele deu a entender que era João Batista, esse Elias, que os apóstolos entenderam que se tratava de João Batista. E no capítulo, aí vamos lá, no capítulo 17, ainda Jesus, capítulo 17 de São Mateus, Jesus fala assim, aí agora ele está falando de João Batista e não de Elias, como lá no capítulo 11. Ele está falando ali de Elias. E Jesus termina assim, e se quiserdes reconhecê-lo, ele é o mesmo João Batista que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.